Olá, terceiro ano! Vamos para a atividade de língua portuguesa de hoje, que está no livro Apis, páginas 61 e 62. Continuaremos estudando o gênero textual fábula. Continuaremos falando um pouco sobre a fábula O Mosquito e o Leão, que a gente já estudou nas aulas anteriores. Nós também já estudamos em outras aulas as frases. O que é uma frase? Que precisa uma frase precisa ter sentido, sempre vai começar com a letra maiúscula, sempre vai ter um ponto. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma frase: releia o trecho da fábula O Mosquito e o Leão. Isto é uma frase. Então, ela começou com R maiúsculo. No final, ela tem um ponto e ela tem sentido, ela comunica, ou seja, eu pedi o quê? O que está escrito aqui? Para você reler um trecho da fábula O Mosquito e o Leão. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre frases. Lembra que toda frase começa com letra maiúscula e sempre termina com um ponto. Aqui, a gente vai observar: o leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Então, quando eu falo o leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, aqui tem um ponto. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Isso é uma frase. Quando eu falo com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar, isto é mais uma frase. Então, nós temos aqui, nesse trecho, duas frases, ok? Então, começou com letra maiúscula, terminou com um ponto, sinal de pontuação. Poderia ser outro sinal de pontuação, mas sempre vai ter um ponto. Comecei a frase aqui, com C maiúsculo. Terminei a frase com um ponto, ok? Vamos lá. Questão 1. Releia o trecho da fábula O Mosquito e o Leão. Ou seja, você vai ler novamente esse trecho. Na letra A, você vai contar o número de frases, observando quantos pontos finais há, que foi o que a gente acabou de fazer. Quantas frases há nesse trecho? Tem quantas frases aqui? 1, 2, 3, 4. Você vai escrever aqui quantas frases tem. Na letra B, você vai circular as palavras iniciadas por letra maiúscula. Quais são as palavras aí que começam com a letra maiúscula? Você vai circular, ok? Que são as palavras, iniciais da frase, que começam a frase. Questão 2. Observe os pontos finais e as letras maiúsculas no trecho a seguir. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso, porém a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Então, você vai observar aí os pontos finais. Olha os pontos finais aqui. E as letras maiúsculas. Onde é que começa com letra maiúscula? Aqui e aqui. Quantas frases há nesse trecho? Aqui também, letra maiúscula, letra maiúscula, letra maiúscula. Depois de ponto, letra maiúscula. Quantas frases há nesse trecho? 1, 2, 3, 4. Quantas frases há? Você vai escrever aqui. Questão 3. Você vai reler mais um trecho da fábula. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Aqui tem a seguinte pergunta: todas as letras maiúsculas iniciam frases? Sim ou não? Explique. Olha onde a gente tem letra maiúscula. Aqui, na palavra depois, o D está maiúsculo. Na palavra rei, o R está maiúsculo. E na palavra floresta, o F está maiúsculo. Neste caso aqui, todas essas letras maiúsculas começam a frases, iniciam frases, sim ou não, por quê? Questão 4. Vamos reler a fala do mosquito. Não tenho o mínimo medo de você.
Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Quantas frases há nesse trecho? Mais uma vez, você vai observar onde começa com letra maiúscula, onde termina com ponto. Terminou com ponto, mais um ponto, mais um ponto. Quantas frases tem? Você vai escrever aqui. Questão B, você vai pintar de azul os sinais de pontuação que indicam o fim de uma frase. Então, você vai pintar de azul aonde tem os pontos que indicam o final das frases, tá bom? Vamos para a página 62. Na página 62, a gente vai responder a questão 5, mas antes só fazer a leitura disso aqui, da tarja verde. Para melhor organizar as frases, para que sejam claras e transmitam o que desejamos, precisamos atentar à ordem das palavras. Na questão 5, diz o seguinte: as palavras a seguir devem formar uma frase. Coloque-as em ordem e descubra as frases. Não se esqueça de pontuar. Então, veja, uma frase não é um monte de palavra aleatória, essas palavras precisam estar organizadas. Então, aqui nós temos uma frase. Leão mosquito o tentou o esmagar. Faz sentido? Não, né? Você precisa colocar ela em ordem. Para começo de história, você vai começar sempre com uma letra maiúscula. Lembra que uma frase sempre começa com letra maiúscula? Olha aqui a letra maiúscula, o artigo O. Então, vai ficar: o leão tentou esmagar o mosquito. Então, leão, mosquito tentou esmagar. Vai ficar: o leão tentou esmagar o mosquito. Questão B tem também, teia foi aranha, o pará na mosquito dá. Então, você vai organizar também. A letra maiúscula, quem? O mosquito foi parar na teia da aranha. Assim você vai fazer também, você vai escrever também organizando em ordem essas frases aqui. Na questão 6, você vai reler as frases da atividade anterior e responder. Ou seja, quando você lê aqui as frases, o que acontece quando as palavras estão desorganizadas? Na sua opinião, o que acontece com as frases quando as palavras estão desorganizadas? Tudo fora da ordem. E na letra B, o que você observou para colocar as frases em ordem? As frases estavam bagunçadas aqui, certo? Você colocou elas em ordem. Você observou o quê? Para poder colocar as frases na ordem certinha. É uma questão pessoal, tá certo? Para finalizar, ou seja, para comunicar bem as ideias, as frases precisam estar bem organizadinhas, porque a ordem das palavras e a pontuação é importante para ajudar as frases a ficarem claras, né, para terem sentido. E aqui é só um quadro mostrando que a frase são palavras em ordem para comunicar ideias. Geralmente começa por uma letra maiúscula e geralmente tem um sinal de pontuação no final. Tá bom, meus amores? Vamos lá fazer a sua atividade. Boa sorte, tudo de bom. Um beijo e até a próxima aula.